Muitos artistas utilizam figuras geométricas nas suas criações. E até repetição exata de algumas figuras. Dizemos que estas figuras são isométricas ou congruentes. Em figuras isométricas, se marcarmos 2 pontos numa delas e os 2 pontos correspondentes na outra, a distância entre 2 pares de pontos é igual, ou seja, estes pares de pontos são equidistantes. E isso acontece para qualquer par de pontos escolhido. Assim, podes sobrepor uma figura na outra e elas coincidem, ponto por ponto. As correspondências com estas propriedades designam-se por isometrias e podes encontrá-las em diversas situações. Numa reflexão axial, ou mais simplesmente numa reflexão, uma figura transforma-se na sua imagem invertida em relação a um eixo. Vamos ver. Considera um eixo R e os pontos G, H e I. E as respectivas imagens por reflexão de eixo R, H', G' e I'. Repara que a reta R é a mediatriz dos segmentos de reta H', e G', e que a imagem do ponto I coincide com o ponto I. Assim, um ponto H' é a imagem por reflexão de eixo R de um ponto H não pertencente a R, se R for a mediatriz do segmento HH'. E a imagem de um ponto I por reflexão de eixo R é o próprio ponto se I pertencer a R. Em síntese, um ponto A' é a imagem por reflexão de eixo R de um ponto A não pertencente a R, se R for a mediatriz do segmento AA', e a imagem de um ponto B pertencente a R por reflexão de eixo R é o próprio ponto. Nesta gravura, podemos sobrepor o anjo 1 ao anjo 2, fazendo-o rodar em torno do ponto O. Esta rotação é feita no sentido positivo e a sua amplitude é de 120 graus. Podemos também sobrepor o anjo 1 ao anjo 3. Neste caso, a rotação é feita no sentido negativo, em torno de O, e a sua amplitude é de 120 graus. Para caracterizar uma rotação, temos então que saber o seu centro e a sua amplitude. Só assim esta fica totalmente definida. Uma rotação de centro O e amplitude alfa
É então a aplicação que ao ponto O associa o próprio ponto O e a cada ponto P diferente de O faz corresponder um ponto P', tal que o comprimento do segmento de reta OP é igual ao comprimento do segmento de reta OP' e a amplitude do ângulo POP' é igual a alfa. À imagem inicial damos o nome de original, F1, e à obtida, F2, imagem de F1 através da rotação de centro O e ângulo alfa. Andar numa roda gigante. Um grupo de amigos foi a um parque de diversões andar numa roda gigante. Observa o movimento da roda. A cadeira onde vai sentada a Isabel partiu do ponto inicial e parou no ponto mais alto. Fez o movimento em torno do ponto central da roda, o centro de rotação, e prefez um ângulo de 180 graus. Como uma das cadeiras ainda estava vaga, a roda moveu-se no sentido contrário. A cadeira da Isabel rodou 90 graus em torno do mesmo ponto, mas no sentido contrário ao que se moveu inicialmente. Como vamos diferenciar os dois movimentos? O centro de rotação é o mesmo, a diferença está no sentido de rotação. Convencionamos, então, que um ângulo pode ter dois sentidos, um positivo e um negativo. O sentido negativo coincide com o dos ponteiros do relógio e o positivo com o movimento contrário ao dos ponteiros do relógio. Dizemos assim que a cadeira da Isabel se moveu segundo um ângulo de 180 graus no primeiro movimento e menos 90 graus no segundo. A Isabel e os seus amigos foram a um parque de diversões andar na roda gigante. Vamos usar este exemplo para veres o que é uma rotação e como pode ser definida. Repara com atenção no movimento da roda. A Isabel ocupou uma cadeira. Para que um amigo entrasse para outra cadeira, a da Isabel fez um movimento em torno do ponto central da roda, o centro de rotação, e prefez um ângulo de 45 graus. Como a cadeira que estava à frente da Isabel ainda estava vaga, a roda moveu-se no sentido contrário. E a cadeira da Isabel rodou 90 graus em torno do mesmo ponto, mas no sentido contrário ao que se moveu inicialmente. Repara também que, se considerarmos a posição em que a Isabel entrou, a cadeira rodou 45 graus em sentido contrário. Portanto, a cadeira da Isabel rodou 45 graus num sentido e 45 em sentido contrário. Como vamos distinguir estes dois movimentos? Então, o centro de rotação é o mesmo. A diferença está no sentido de rotação. Um ângulo pode ter dois sentidos, um negativo e um positivo. O sentido negativo coincide com o dos ponteiros do relógio e o positivo com o movimento contrário ao dos ponteiros do relógio. Assim, a cadeira da Isabel moveu-se 45 graus no sentido positivo e 45 graus no sentido negativo. Repara que neste exemplo, as cadeiras da roda gigante estão sempre à mesma distância do centro de rotação, o ponto O. Assim, podemos dizer que I' corresponde à imagem do ponto I por uma rotação de 45 graus no sentido positivo e que I' corresponde à imagem do ponto I por uma rotação de 45 graus no sentido negativo. Em síntese, um ponto M' é a imagem de um ponto M por rotação de centro O e ângulo alfa se os segmentos OM e OM' tiverem o mesmo comprimento e os ângulos alfa e MOM' tiverem a mesma amplitude. A rotação é feita no sentido positivo, pois M roda no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. M' é também imagem do ponto M por rotação de centro O e ângulo alfa, mas no sentido negativo, ou seja, no sentido dos ponteiros do relógio.